Gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço, mas hoje eu trouxe esse áudio maravilhoso que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E esse áudio é sobre dinheiro. Nós falamos muito sobre transtorno de ansiedade, depressão, mas é necessário falar sobre dinheiro. E eu quero convidar você a se indignar, a ficar assim, putaça com a sua vida, se indignar mesmo, assim, e olhar e falar, não aguento mais essa situação, não quero mais viver desse jeito. Indignar com a sua vida, com essa situação que você está passando. E trazer justamente o que está por trás do fato de você não estar fazendo mais dinheiro. E eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim o que você deseja, o que você tem vontade, o que você tem desejo. Quando nós falamos em ter uma vida melhor, quando nós falamos em ter dinheiro, o que você pensa, o que vem na sua cabeça, o que você deseja? É importante você colocar aqui embaixo para que você tenha pelo menos consciência sobre isso, porque muitas pessoas elas não desejam nada e muitas vezes elas estão reclamando do lugar que elas estão justamente por não ter uma motivação, um sonho, algo para alcançar que faça com que ela haja para adquirir aquilo. E é interessante vocês responderem as perguntas que eu estou fazendo nesse áudio, para que você traga clareza para você também. Quando eu questiono vocês, é justamente para trazer consciência sobre o problema que você está passando e consciência de como que você pode resolver o problema que você está passando. E esses dias eu fiquei um pouco afastada de vocês porque eu estava focada nos atendimentos do pessoal, da catástrofe. Eu me candidatei como voluntária e diante disso também nas notícias e nos acontecimentos para descobrir como que eu poderia ajudar da melhor maneira possível. Só que eu comecei a postar algumas coisas no meu Instagram e vieram muitas perguntas na minha caixinha, vieram muitas. E aí eu falei, gente, como que eu posso fazer, como que eu posso gerar um conteúdo para que isso possa abrir a mentalidade das mulheres que eu também atendo? Por quê? Porque eu quero sim, de fato, construir com vocês uma jornada para que vocês construam uma vida próspera. Não uma vida próspera falando só em financeiramente, porque quando você fala em prosperidade, as pessoas elas pensam no dinheiro só. E não é prosperidade igual à natureza. A natureza vem um caos e devasta. Daqui a pouco, naquele lugar, já está crescendo semente, a semente já está florescendo, as coisas já estão acontecendo e ela já está se renovando. Então, o que eu quero convidar você hoje é para que você olhe para a sua vida. Para que você olhe para a sua vida, uma vida da qual você tem orgulho. Uma vida que exista saúde, que exista um corpo que você ame, que você se orgulhe, que exista uma família que você admire, que você goste, que você invista na sua saúde, para que você goste da sua saúde, que você sabe que você está fazendo o possível para melhorar a sua saúde física, como a sua saúde mental. E também que você consiga adquirir mais dinheiro, para que você possa ter mais desfrute na sua vida. E eu quero trazer consciência para que vocês tenham mais prosperidade, que você seja mais rica. A gente fala rica, existe no consciente coletivo um preconceito com a palavra rica, porque quando você fala que vai ficar rica, vai se tornar rica, as pessoas já pensam em você andando num carrão zero, de salto alto, com as roupas super elegantes. Gente, riqueza não é isso. Não é, a pessoa pode ter tudo isso e ela ser miserável. Miserável em saúde, miserável em relacionamento. Então a riqueza, ela também é material, mas ela é um conjunto de coisas. Então não se engane, muitas vezes as pessoas deixam a crença limitante, deixam o preconceito, deixam o que os outros pensam tomar conta das ações e dos sentimentos dela e ela acaba não saindo do lugar. Então, a gente vai começar assim falando sobre o dinheiro. Por quê? Porque a maioria das mulheres, elas querem aumentar o limite de faturamento, elas querem quitar as dívidas, elas querem morar num lugar melhor, elas querem ter um carro melhor, elas querem
é importante que vocês coloquem, dentro disso que vocês trouxeram para mim, que vocês estão desejando, que vocês estão querendo, o que você está tentando fazer? Porque você precisa entender, você está numa situação e você está tentando fazer o que sobre isso? Você está desafiando mais o seu esposo, você está aprendendo a vender algo diferente, você está aprendendo uma habilidade nova, você está perdendo a vergonha de oferecer aquilo que você já tem para as outras pessoas. Então é importante você falar o que você está tentando. Lembra que no comecinho eu perguntei o que você deseja, né? Você quer ganhar mais, você quer adquirir mais dinheiro, mas por quê, né? O que você está fazendo para conseguir isso? O que você está se dispondo da sua energia para alcançar isso que você deseja? Quando a gente traz essas perguntas, a gente começa a ter clareza para nossa vida. Clareza, tá? Então, assim, esse conteúdo, esse áudio, ele vai ser muito bom para você. Ele vai trazer muita percepção para você. E se você gostou, compartilhe com alguém que precisa assistir esse conteúdo. Às vezes é sua irmã, às vezes é sua tia, às vezes é sua amiga, às vezes é um irmão. Não importa. Pode ser um homem também, não tem problema. O importante é que você faça a sua parte, faça esse conteúdo chegar em mais pessoas. Certo? Então vamos lá, uma coisa que você precisa entender. Quando você fala em resultado na sua vida, quando você está falando sobre ter resultado na sua vida em qualquer coisa, e você não está tendo resultado, a resposta está nas suas relações. Está no seu relacionamento com as pessoas. Então, vamos lá, você tem duas formas de fazer as coisas. Ou você vai fazer de forma relacional ou de forma racional. Quando você faz de forma racional, você toma as decisões de uma forma racional. Não toma com o coração. Então, assim, eu vou trazer uma coisa para vocês. As pessoas que convivem comigo, mas não estão na mesma frequência que eu, não estão na mesma intenção que eu para conquistar as coisas, para fazer o que precisa ser feito, principalmente as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas acham que eu estou muito empática, que eu estou muito fria, que eu estou desconectada de tudo, sabe? Então, assim, eu sei que as pessoas me criticam e me julgam. Por quê? Dado o nível que eu tenho de clareza, de compromisso com aquilo que eu decidi fazer na minha vida. E isso significa que as minhas decisões, elas são racionais. Elas não são mais relacionais. Eu não tomo decisões baseadas no que as pessoas estão achando, no que elas estão pensando, no que elas estão passando, no que elas sentem. Consegue compreender? Quando você faz isso, quando você se importa demais com o que as pessoas estão falando, quando elas estão dizendo, o impacto das suas ações, você está tomando uma decisão baseada nas suas relações. Então, eu vou dar a resposta para você. Por que você não está ganhando mais dinheiro? Porque as suas decisões estão sendo relacionais e não racionais. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Qual é a resposta? Por que você não está ganhando mais dinheiro? Porque você está tendo decisões baseadas nas suas relações. Está conseguindo compreender? Então, eu vou aprofundar isso para você entender o que de fato isso significa na sua rotina, o que isso significa no seu dia a dia, para que você possa entender, para que você possa mudar a sua forma de fazer as coisas, para que você possa mudar a sua postura. Ok? Isso vai encurtar o seu caminho. Vamos lá. Para qualquer resultado que você esteja buscando na sua vida, você tem que entender isso, certo? Então, muitas vezes, quando você tem um autoconhecimento, quando você começa a entender como que as coisas funcionam, até você mesmo se estranha. Porque parece que você fica muito fria, mas na verdade não é frieza. Na verdade é que você precisa ser mais prática para alcançar o resultado que você precisa. É sobre você não se envolver. Quando você está buscando sucesso em alguma coisa, você precisa de 3 coisas: disposição, capacidade e permissão. A capacidade está naquilo que você sabe fazer.
está naquilo que você já tem habilidade para fazer. Por exemplo, você sabe fazer bolinho, você sabe fazer pão, você sabe costurar, certo? Eu quero trazer para vocês a postura da mulher e do homem. Vamos supor, eu vou trazer assim para você entender, né, a postura que o seu marido pelo menos deveria estar tendo na sua casa, tá? Porque hoje os relacionamentos estão disfuncionais. Então, se é o homem, a postura do homem tem que ser provedor. Ele tem que trabalhar para trazer o sustento para casa. Isso não significa que a mulher não deva ajudar. Se a mulher, ela pode ajudar, ela ajuda. Se os filhos já são maiores, se os filhos já conseguem se virar, se os filhos já conseguem dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo, essas crianças vão estar protegidas. E aí, esse provedor vai trazer o alimento e a mulher pode complementar a renda. Mas se as crianças forem pequenas, aí muda a história. Mas existem relacionamentos que estão disfuncionais, que já começaram disfuncionais, e a mulher precisa se sobrecarregar. Então, a mulher é assim, se ela está nesse momento, né, de construir família, dos filhos, se você faz esse acordo com seu esposo, você está em casa e você contribui com o enriquecimento da família. Então, assim, não tem a ver com a sua profissão, tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com aquilo que você sabe fazer. Eu quero dizer da capacidade para você, mulher, que está ouvindo esse áudio. Se você tem crianças pequenininhas, né, e você está no processo de estar em casa, né, você está com 2 crianças pequenas e você quer trabalhar. Então, assim, isso daqui é um assunto que a gente pode falar em outro áudio, mas é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas continue prestando bem atenção aqui que vai começar a ficar claro para você. Tudo que eu trago para vocês aqui, nós resolvemos dentro do grupo terapêutico. Então, assim, se você trabalha, tá, fora, com o que você trabalha fora? Então, assim, qual é a sua profissão, qual é a sua atividade, por onde que você traz essa renda para casa? E agora, eu quero que você pense comigo, tá? Você está em casa. Você está em casa e você trabalha fora, tá? Então nós temos esses 2 aspectos. Você está em casa, você tem criança pequena, você está com vontade de trabalhar fora, é um caso. Agora, se você está em casa e você quer trabalhar fora, e quando você vai trabalhar fora, você está em uma profissão, qual é a sua profissão? Como que você traz renda? Agora, se você está dentro de casa, cuidando das suas crianças, o que acontece? A capacidade, ela está relacionada em você ser a melhor dona de casa dentro da sua casa, a melhor mãe para as crianças dentro da sua casa. Então, a capacidade está ligada a isso, a ser melhor naquilo que você está disposta a fazer. Isso não significa que você tem que ser perfeita, que a sua casa tem que estar toda limpinha, tem que estar toda organizada, que, sabe, não é isso. É sobre você fazer aquilo que precisa ser feito dentro das suas possibilidades, mas como ser a melhor mãe, as crianças alimentadas, as crianças cuidadas. Você dá prioridade àquilo que tem que ser dado prioridade. Se você está dedicada dentro dessa área, dentro dessa função nesse momento, você precisa ser a melhor pessoa que você conhece fazendo aquilo que você está fazendo, ok? Se você está fora de casa e você trabalha, por exemplo, você é manicure, você é cabeleireira, você é guarda, você é funcionária pública, não sei. Se você trabalha fora, você precisa ser a melhor pessoa na sua área, ou pelo menos estar dentro das melhores. Você precisa ter capacidade para isso. E capacidade não tem a ver só com estudo. Tem a ver com estudo, só que estudo você não consegue só na escola, na faculdade. Você consegue estudo com livros, com cursos, com várias coisas. Então você precisa estar se qualificando, certo? Então eu quero que você deixe aí nos comentários para mim. Quando você olha para você hoje, como que você tá? Por exemplo, se você falar assim, eu sou diarista, então você tem que ser uma ótima diarista. Por quê? Porque eu já trabalhei como diarista e eu sei que tem diarista e diarista. Tem diarista que faz tudo por cima, tem diarista que faz tudo muito perfeito, muito bem feito.
que tem diarista que exagera. Eu mesmo, quando era diarista, eu exagerava, porque eu limpava e depois voltava repassando para ver se estava tudo perfeito, porque eu não queria que tivesse nada. Só que existe limite para tudo e você precisa encontrar um meio termo para isso. Então, assim, a capacidade você pode ter e ainda desenvolver. Então, muitas vezes a gente faz só o básico, a gente não supera a expectativa da pessoa que você está prestando serviço. E muitas vezes a pessoa, ela nem espera, vamos supor, que você é uma faxineira dedicada, que você vai fazer aquele serviço. E muitas vezes você limpa lugares onde a pessoa que você vai prestar serviço nem imaginava que você ia limpar aquele lugar. Você chega lá e fala assim, limpei aqui, limpei ali, limpei ali. A pessoa fala, nossa, eu não imaginava que ia dar tempo de você fazer tudo isso. É claro que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que você vai limpar, a pessoa não vai nem enxergar que você limpou aquele lugar. A pessoa é completamente distraída. Então, ou seja, quando você fica falando da capacidade, você tem que fazer o seu melhor naquilo que você está fazendo. Então, eu quero que você se questione, né? Eu estou falando agora de postura, né? Se você realmente é boa. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com pessoas, você não pode enfiar o dedo na cara da vida dessas pessoas e falar que elas têm que viver a vida, né? Do jeito que você acha que elas têm que viver. Você pode mostrar para elas como que elas poderiam viver e fazer perguntas para que elas encontrem o caminho para fazer. Agora, disposição. Você tem que estar disposta. Se você quer conseguir algo, mas você não está disposta a acordar um pouco mais cedo, a aprender habilidades para conseguir dizer não para as pessoas que te sugam. Se você não quer entender como organizar a sua rotina, ter uma boa distribuição das suas tarefas, mesmo que você não goste de fazer isso. Por exemplo, tem um monte de coisas que eu faço que eu não gosto de fazer, mas eu preciso ter disposição e ser comprometida. Então, assim, eu sou dona de casa, eu gosto de fazer a comida, eu gosto de ter tudo organizado, eu gosto de congelar as comidinhas que eu faço, de passar, de guardar, mas eu não suporto lavar o banheiro. Você não suporta passar roupa. Mas você precisa fazer, porque está dentro do seu processo, está parte do que está inteirado, está englobado. Então, assim, eu sou uma boa mãe. Eu sou observadora, eu converso, mas eu não tenho paciência quando o meu filho dá uma birra. Então, assim, faz parte do seu processo, faz parte de você fazer, mesmo que você não goste, mas você vai se comprometer, porque você é uma pessoa responsável, adulta e disposta. Eu faço, né, o meu trabalho, né, mas eu não gosto de gravar vídeos. Eu não gosto, mas eu preciso gravar os vídeos. E eu preciso aprender a gostar de gravar os vídeos, porque senão as pessoas não vão me ver. E a gente sabe que é muito visual. A gente sabe que as pessoas se conectam muito por olhar. Até porque eu estou gravando esse áudio aqui, que eu vou colocar um vídeo, você só está me ouvindo, e você não vai estar me vendo. E eu tenho certeza que você sente falta de não ver a minha imagem falando com você. Então, a gente precisa cumprir muitas vezes as coisas que muitas vezes a gente faz e a gente não gosta. Então, às vezes, quando você faz e você entende por que você tem que fazer, por que você está fazendo, você treina o seu cérebro a gostar daquilo que você está fazendo. Certo? Ou então você começa a não gostar menos. Então, todas vocês que estão ouvindo esse áudio, trabalhando dentro de casa ou trabalhando fora, vai ter algo que vocês não gostam de fazer. E é isso que tem a ver com o comprometimento, com a disposição e com a capacidade para fazer o que precisa ser realizado. Então, quando a gente está falando de postura, se você está levando a coisa malemar, se você está empurrando com a barriga, se você está fazendo a vida, deixa a vida me levar, se você não está se aprimorando cada vez mais e você não quer se tornar a sua melhor versão a cada dia, você não vai ter o resultado que você busca. Se você não é uma ótima esposa, como que você vai desafiar o seu marido para que ele ganhe
ganhe mais, para que junto vocês fiquem melhores de vida. Se você não é uma profissional e você não está dando o seu melhor, como que você vai poder cobrar mais pela sua sessão, pela sua hora, ou procurar uma vaga melhor que te pague mais, se você entrega menos do que as pessoas estão esperando de você? Compreende? Então, vocês precisam se comprometer com aquilo que precisa ser feito para que o resultado venha. Então você tem que se certificar que você está sendo boa naquilo que você faz, você tem que se certificar que você está se empenhando naquilo que você faz com a sua disposição. Se você está fazendo e você está indo bem nisso. Então assim, de 0 a 10, que nota que você dá para o seu nível de preparo e para o seu nível de comprometimento com a sua disposição dentro daquilo que você faz, seja trabalhando fora ou ficando dentro de casa? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para você? Se alguém fosse te contratar ou se alguém fosse te dar alguma nota, essa pessoa, se você fosse, se contratar, você se contrataria? Se você fosse a sua própria esposa, a sua própria mãe, você se daria a nota que você está dando? Então, assim, essa pergunta, ela precisa ser respondida. Essa pergunta precisa, porque ela traz clareza para você. Então, você precisa olhar para isso. Qual nota você daria para sua disposição em fazer o que você está fazendo agora? Então, assim, muitas vezes, você precisa ser coerente com a nota real. Por quê? Porque muitas vezes você está dando chicotada em você. Muitas vezes você está dando nota inferior para você. Então, assim, se você deu uma nota baixa para você, como que você pode melhorar? Postura. Então, começa a melhorar hoje. Então, tem uma coisa que é definitiva em tudo isso que você está fazendo, que é a sua permissão, que é a sua falta de resistência em fazer as coisas. Então, eu quero que você agora imagine uma escada. O primeiro degrau, se você tem capacidade, você sobe um degrau. Se você tem a disposição, você sobe o segundo degrau. E se você tem a permissão para fazer o que precisa ser feito, é isso que vai definir se você vai ultrapassar a sua expectativa, o seu teto ou não. Se você vai bater e vai cair. Só que a permissão, ela impacta em todos os outros degraus. Quando você não tem permissão, você sofre um dos danos da dependência emocional, que é, vamos lá, de onde vem a falta de permissão? A falta de permissão vem da dependência emocional. Quando você não tem permissão, você vai procrastinar e você vai ficar desanimada. Você vai ficar desanimada. Então, muitas vezes, a pessoa, ela quer ganhar um prêmio. Por que a pessoa quer ganhar um prêmio? Porque muitas vezes ela não quer passar pelo processo de amadurecimento. Porque muitas vezes ela fala, porque vai ser difícil fazer isso, vai ser difícil fazer aquilo. Porque eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender isso. Então ela não quer passar pelo processo de desenvolvimento. Então ela vive ali na expectativa de ganhar um prêmio. Ela quer ganhar um prêmio porque vai ser muito mais fácil. Então, essa pessoa não está preparada para ter o resultado. Então, logo ela não vai ter o resultado. Porque se ela não se empenhar em estudar, se ela não se empenhar em aprender, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Como ela vai fazer com esse dinheiro para ele não acabar, para ele não sumir das mãos dela? Ela não vai ganhar esse dinheiro. Até porque todos que ganham dinheiro e não estão preparados, perdem o dinheiro. O dinheiro vira fumaça e eles não usufruem do dinheiro. Compreendeu? Então, muitas vezes, aquilo que você está buscando lá no último degrau, lembra que tem o primeiro, o segundo e o terceiro? Se você não passar pelo processo de aprender como lidar com as situações nos degraus de baixo, você não está preparada para chegar lá no terceiro. Então, se você ganhar na loteria, você não está pronta, você não resolveu suas relações. Então, esse não é um sonho legal. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir. Porque isso depende de uma série de fatores externos. Então, assim, se você está esperando ganhar um prêmio, não tem como você ter controle dessa situação. Você pode até ganhar, mas se você está co-criando, se você está mentalizando isso, você precisa se empenhar em aprender o que você vai fazer com esse dinheiro, como vai ser depois que você ganhar esse dinheiro. Você vai sair distribuindo esse dinheiro para muita gente, você vai fazer esse dinheiro render para aplicar, você vai fazer esse dinheiro render para depois doar, como que vai ser a sua vida? Então, você vai ter sim trabalho, de qualquer jeito você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho de qualquer jeito. Então, vamos lá.
Quando a gente não tem permissão, você vai entrar em duas coisas. Você vai desanimar e você vai procrastinar. E por que isso acontece? Por que você procrastina? Por que você desanima? Porque você sabe, não adianta você se esforçar. Você não vai ter resultado. Você já entendeu isso? Que tudo que você está fazendo tá dando ruim. Tá dando ruim. Eu tô fazendo isso, tô ficando mais doente. Eu tô assim, no meu relacionamento tá ficando pior. Então, assim, você sabe. Então, você nem se esforça, você nem se empenha. Então, você fica começando e parando, começando e parando, começando e parando. Porque você já sabe que não vai dar certo. Então, aí, ó, existe mais um motivo. Marquei. Um motivo oculto, que é o medo de dar certo. Então, se isso acontecer e se isso der certo, o que muda? O que muda na sua vida? As suas relações com as pessoas vai mudar. A maneira que você se relaciona com as pessoas vai mudar. Você vai inevitavelmente deixar pessoas para trás. E não é porque você é ruim. Não é porque você é uma bruxa má. É porque as pessoas não querem a mesma coisa que você. E você tem que falar, ok. E aí, por que você não quer? Que as suas relações mudem, que as pessoas fiquem para trás. Você acaba não fazendo. Então, você entra em procrastinação e em desânimo. Porque você sabe que não vai dar certo. E porque você tem medo que dê certo. E por que você tem medo que dê certo? Porque as suas relações vão mudar. Então, existem duas maneiras de decidir. Lembra que eu falei lá no comecinho? A racional e emocional. Quando você tem medo do que muda na sua vida, quando as coisas dão certo, você começa a não fazer o que você realmente deveria fazer. E aí, você não evolui, você não avança. Ou seja, você está tomando uma decisão relacional para manter as pessoas perto de você e para manter as coisas como estão. Então você decide não mudar, você não decide evoluir, você decide não ter dinheiro. Então, se essa é a sua realidade, se só até aqui, nesses primeiros minutos de conteúdo, você já entendeu, você já sabe que você precisa participar de um grupo terapêutico para trabalhar essa falta, né, de permissão, essa resistência em conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Eu quero que você entenda, tá? Entenda uma coisa. Você, até agora, teve algumas percepções. Então, qual relação você tem medo de mudar? Você tem medo? Escreve aí. Coloca aí nos comentários. Ai, Sil, se acontecer isso comigo, eu tenho medo do meu marido me deixar pra trás. Eu tenho medo de ter que mudar pra longe da casa da minha mãe. Eu tenho medo de que meu filho, ele mora comigo, ele já é adulto, que ele vai embora de casa. Porque eu sei que eu vou viajar muito, eu não vou parar. Eu tenho medo do meu marido não querer a mesma coisa que eu. Eu tenho medo de eu ficar bem e a minha família ficar mal. A minha família que é pai, mãe, irmãos, né, os meus parentes. Eu tenho medo de aparecer. Eu tenho medo de andar com carro novo. Então, se você entendeu, escreve aí. Eu tenho medo de. Você tem medo do que mude na sua vida? Qual a sua relação? Com que pessoa? Você tem medo de ter de você se entregar no seu sonho e viajar e ficar longe da sua mãe e a sua mãe ficar triste com você, ou seu pai, ou seu filho, porque você está realizando o seu sonho? Você não quer decepcionar? Então você tem medo de não ser amada? Então, assim, você tem medo de ganhar mais que seus irmãos? Você tem medo de ser maior que aquele seu irmão, com a sua irmã? Você tem medo que a relação com a sua mãe mude, com a sua avó? Então, é muito bom vocês olhar para os medos. Certo? Você tem que olhar para os seus medos. E esses medos é o quê? Esses medos é um pontinho escondido que tem ali. É algo inconsciente escondido que você só vai descobrir quando você responder às perguntas. Então, quando eu falei pra você que você tem medo, é o quê? É esse ponto oculto. Esse ponto oculto inconsciente é uma coisa que você mesmo cria e que você ignora. Então, tá todo mundo vendo e você tá escondendo. E isso é o que paralisa a maior parte das pessoas. E aí o que acontece? Quando você ignora, você finge que você não tá vendo, isso vira um ponto oculto. Então tá todo mundo vendo e você tá fingindo que não tá acontecendo. Você tá fingindo que você não tá vendo aquilo. E o próprio cérebro, ele cria esse mecanismo como defesa. Então, ele não deixa você enxergar o ponto oculto para que você não tenha que tomar decisões, para que você não venha sofrer. Por isso que
o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o nosso cérebro faz isso. No instinto de sobrevivência, ele não deixa você enxergar o que você precisa enxergar. Então você precisa ser maior do que o seu ambiente. Você precisa ser maior do que as situações que estão acontecendo. Você precisa ser maior do que suas relações, para que você saia da sua relação e olha para ela. Então você cria, você ignora e você alimenta esse ponto oculto. Então, assim, às vezes você não consegue enxergar onde que está o seu medo. Às vezes você não vai conseguir ver. Então você precisa olhar para as suas relações com as pessoas. Você tem que olhar para todas as relações. E muitas vezes a relação não é só com as pessoas, a relação é com as coisas. Porque tem gente que tem um medo descomunal, por exemplo, de olhar da sua relação com a casa. E às vezes a casa é uma casa de herança. Só que essa casa às vezes é de herança, mas não é de herança, porque os pais morreram. Já que ela está contando que aquela casa quando os pais morreram. Você está entendendo? Então, é uma dependência emocional com uma herança que essa pessoa não tem. E existe um ponto oculto. Porque se essa pessoa passou a vida toda cuidando dos pais, ela acha que, por direito, ela tem o direito de, assim que os pais falecerem, ficar com aquela herança. E principalmente se ela for filha única. Eu dediquei toda a minha vida para cuidar do meu pai, da minha mãe, e agora essa casa aqui, ela é minha por direito, porque eu sou filha única, não tenho com quem dividir. Só que ao mesmo tempo essa pessoa está sofrendo, porque o pai morreu, a mãe não morreu. Então a mãe está com problema de saúde, ela não pode cuidar, porque essa pessoa precisa trabalhar fora. Só que também ela não construiu nada para ela, e ela depende da casa da mãe para morar. Então assim, ela vender a casa para colocar a mãe numa clínica para ser cuidada ou pagar alguém para cuidar da mãe, ela não vende porque ela é insegura, ela tem dependência emocional com a casa. Ela também não entra em uma dívida para comprar algo para ela, porque a gente sabe que a herança é dos pais. A casa é dos pais. Então, se o pai morreu e a mãe está viva, a casa é da mãe. Então, o direito da casa é da mãe. Ela está morando na casa da mãe porque ela sempre morou de favor ali. E ela acredita que é a herança dela, mas a mãe não está viva. A mãe não precisa da casa. A mãe está precisando de cuidados. E ela não está tendo mais paciência para suprir esses cuidados. Ou ela não está vivendo a vida dela. Ou ela não está se relacionando com ninguém. Porque ela está presa na mãe, mas ela também se sente culpada. O certo não era ela contratar alguém para cuidar dessa mãe com carinho, com amor, com paciência. Mas que a mãe fosse bem cuidada. Eu não estou falando sobre abandonar a mãe. Eu estou falando em trazer para essa mãe conforto, usando bem material que foi conquistado pelo pai, pelo marido dessa mulher, dessa mãe. Então, muitas vezes a gente tem dependência emocional. Você precisa olhar para as suas relações. Então, pode ser o quê? Um medo das relações, ou pode ser medo que você tenha de não entrar no céu, de se tornar uma pessoa ruim. Tem medo de ser vista com maus olhos para as pessoas que moram perto de você. Então você tem que olhar para isso. Você tem que olhar para as coisas que você já ouviu sobre prosperidade, sobre dinheiro, sabe? Então, sabe? Quando você está buscando isso, você está buscando reconhecimento, você está buscando afeto. Quando você fica preso nessa situação, onde você não se sente bem onde você está, mas você está fazendo por obrigação. Você precisa começar a buscar recompensa. A palavra é recompensa. E a partir disso, você vai começar a evoluir na sua vida. Então, eu vou ensinar uma coisa para você que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu vou dar uma recapitulada e eu quero que você se comprometa com isso por pelo menos aí uma semana. E o que acontece? Quando você quer ter qualquer resultado na sua vida, você precisa saber fazer ou pagar alguém que sabe. E você precisa ter disposição e precisa ter permissão. Como que eu sei, Sil, se eu estou agindo sem tomar nenhuma decisão? Como que eu sei? É simples essa pergunta. A sua decisão está clara para você? Quando você está só executando, o que você está buscando? Qual é o impacto que você quer dentro disso? Se você não souber responder qual é o impacto do que você está fazendo, é porque a sua decisão não foi tomada. Eu estou aqui agora querendo tomar conta da minha mãe,
mas eu estou sem paciência com isso, eu estou desgastando a minha energia, porque nós não estamos nos dando bem. Ela não pensa do jeito que eu penso, ela entra em atrito comigo, ela me cobra demais. Então, se você não tiver clareza do que você quer, como que isso está impactando em você, fica difícil você sair de uma percepção para uma ação. Então, você precisa ter o quê? Capacidade, disposição e permissão para tomar suas atitudes. Então, eu quero fazer um combinado com você. Responda sim ou não por uma semana na sua vida e veja a diferença. E nesse sim ou não, não vale você colocar você que sabe. Tanto faz. Não vale. Certo? Combinado? Então, para aumentar a sua permissão, você precisa combater a sua dependência emocional. E como que eu combato a minha dependência emocional, Sil? Você precisa combater tendo vínculos fortes e limites claros nas suas relações. E isso a gente faz no grupo terapêutico. Por quê? Esse vínculo forte pode ser com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua tia, não sei, no seu trabalho, mas os limites têm que ser claros. E quando você faz os exercícios propostos, você consegue ter resultado. Então, assim, eu vou dar uma dica muito prática para vocês. Quando os pacientes vêm para mim e falam que querem ter mais dinheiro, eu provo para eles que eles não estão em busca de dinheiro. Consigo. Por quê? Porque eles estão me mostrando nas suas ações que eles estão buscando afeto e reconhecimento. E o que acontece? Eu quero que você que está ouvindo esse áudio, eu quero que vocês me digam aqui, você que quer ganhar mais do que você está ganhando hoje, eu quero ganhar 5, eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 10 mil, que vocês me digam, né? Eu quero ganhar dinheiro para me viajar mais, para me desfrutar mais. Então eu quero que vocês me digam o que você exatamente está fazendo para resolver isso. Perceba, agora você vai me entender. As suas decisões daqui para frente. Pensa o seguinte, se eu fizer isso, isso vai me aproximar ou me distanciar do meu objetivo? Vai me aproximar ou me distanciar do meu objetivo? E aí é quando eu falo, as pessoas vão dizer para vocês. Sabe? Eles vão dizer para vocês. Você tem que ter horário para fazer o seu processo. Então, assim, você tem que ter horário. Você vai levar sua filha na escola. Tem horário para ter que levar minha filha na escola. Tem horário para buscar minha filha na escola. Eu tenho horário para atender o meu paciente. Eu tenho horário para fazer a minha comida. Eu tenho horário para ir pagar uma conta. Eu tenho horário para fazer o que preciso fazer no meu dia. Se eu atrasar 5 minutos no que eu estou fazendo, vai reverberar em todas as outras atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Então, muitas vezes, você não olha para esses 5 minutos. Você não olha para esse tempo que você perdeu fazendo algo que você poderia ter deixado e não ter feito. Então, eu não posso ceder o meu horário porque eu tenho objetivos claros. Então, por que eu vou dizer não para aquela pessoa? Por que eu vou dizer não? Porque eu tenho um objetivo que eu preciso seguir, que eu quero alcançar. Por que eu vou dizer não para perda de tempo? Porque se eu atrasar no compromisso que eu tenho em levar a minha filha na escola, o meu comprometimento é de chegar no horário. Se eu atrasar, eu vou impactar a vida de outras pessoas. Se eu atrasar, eu vou ter menos tempo para trazer conteúdo para vocês. Então, inclusive, eu não posso. A pessoa está falando alguma coisa, ela está postergando, ela tá prolixa. Eu falo para ela, olha, eu vou ter que falar com você depois, porque eu tenho horário. Eu preciso ir.
Então, se eu parar para conversar com essa pessoa tudo que ela quer conversar comigo, eu vou estar me distanciando dos meus objetivos. Então, naquele momento, são só 5 minutos, mas eu não tenho 5 minutos para te dar naquele momento. Talvez no final do dia eu tenha, agora eu não tenho, porque eu tenho horário, eu tenho objetivo de fazer essa tarefa, eu tenho o objetivo de fazer uma live, eu tenho o objetivo de montar a aula que eu vou dar, eu tenho o objetivo de montar o plano que eu vou trabalhar com o meu paciente. E eu preciso que as pessoas tenham as respostas para que elas consigam alcançar os resultados, porque se elas me acompanham é porque elas querem ter resultados. Então, eu vou ter uma reunião, então eu tenho que alinhar as coisas que eu vou falar. Eu tenho objetivo de treinar porque eu tenho objetivo de saúde, de estética para comigo mesma. E eu estou perseguindo esse objetivo. Então, assim, desculpa, eu não tenho 5 minutos. Então, muitas vezes são 5 minutos, são 50 reais, são 500 reais. É um compromisso que você não queria ir e você vai. Então, quais são os nãos que você está deixando de falar? Então, toda vez que você está diante de uma decisão, diante de uma bifurcação de 2 caminhos, eu vou para A, eu vou para B. Para A ou para B. O que eu faço agora? Que decisão eu tomo? O que eu analiso? Você vai analisar. Se eu fizer A, isso vai me aproximar ou me distanciar do meu objetivo? E se eu fizer B, isso me distancia ou me aproxima do meu objetivo? Compreendeu agora? Agora, imagine, você está saindo de um lugar que você está tomando decisões a partir das relações e você tem que tomar decisões a partir da sua razão, do seu objetivo. Se você está num lugar que você está buscando afeto e reconhecimento, que você precisa buscar recompensa, e se você estava num lugar de se moldar para as outras pessoas, lembra que eu te dei 2 passos simples aqui? De como mudar a sua vida? As pessoas vão te perguntar e você vai ter que dizer sim ou não, quero ou não quero. E você vai ter que avaliar, inclusive as perguntas, em relação a isso me aproxima ou isso me afasta do meu objetivo? Isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Certo? Vocês precisam trazer cada vez mais razão, cada vez mais clareza para a vida de vocês. Então agora, tente você trabalhar na sua estética, limpar a sua casa, cuidar dos seus filhos, ser uma terapeuta, ser uma faxineira, ser uma empreendedora com essa postura. Se você está cobrando ali 120 na sua faxina, pode cobrar ali 150, 200, o mercado vai pagar, porque você vai ser excelente naquilo que você vai estar fazendo, porque você vai ter tempo. Você vai se transformar em outra mulher. Se você está tendo resultado na sua casa, como esposa, mãe, dona de casa, pode subir a régua. Pode esperar, se você mudar a sua postura, inevitavelmente vai aparecer uma oportunidade para o seu marido. Porque você vai se tornar uma mulher melhor. Você vai se tornar uma referência melhor para os seus filhos. Consegue compreender? Se você está, eu quero ser terapeuta, se você faz isso, você vai estar mais coerente. E se você estiver mais coerente, você vai conseguir trazer resultado para os seus clientes. Se você é professora, se você fizer isso, você vai estar mais coerente. Você vai conseguir trazer mais resultado para os seus alunos. Se você é dona de casa, você vai ser mais coerente. Você vai trazer mais resultado para a sua casa. E você vai conseguir cobrar mais das outras pessoas. E como que você faz isso?
seguindo esses passos que eu te falei e se livrando da dependência emocional. Porque muitas vezes você quer ser uma boa dona de casa, você quer que a sua casa fique organizada, que a sua casa fique mais arrumadinha, você quer arrumar um lugar aqui, um lugar ali, mas a interferência das outras pessoas faz com que você fique do mesmo jeito insatisfeita com a maneira que a sua casa está. Só que muitas vezes a pessoa que está interferindo, ela não sabe que ela está te fazendo mal. Porque as pessoas que nos amam nos faz mal, mesmo sem querer fazer mal. Então, você precisa tomar uma decisão na sua vida, precisa tomar uma atitude, para que você tenha acesso a ferramentas que possam fazer você tomar as decisões lá na frente. Então, pode colocar aí em 10 dias, uma semana, que você começar a falar sim, quero, não quero. Começar a fazer essa limpeza, sabe? Sim, não, quero ou não quero. Você vai começar a ver resultados na sua vida. Isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero, do objetivo que eu quero. Isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu estou querendo de propósito para a minha vida, de transformação na minha vida. E pode ser qualquer coisa, pode ser um exercício, pode ser melhorar a sua situação financeira, sabe? Então, façam isso com mais frequência na sua vida. Se uma pessoa te pergunta uma coisa e você não sabe, você fala assim, eu vou avaliar e eu te respondo depois. Eu vou avaliar e vejo depois e te respondo. Então assim, é um pedido de tempo para pensar. Normal. Então é sobre isso. Eu não tenho resposta, eu peço um tempo para pensar. Agora você consegue perceber que se vocês estiverem numa bagunça relacional, movido por emoções, você está numa bagunça emocional. E se você está numa bagunça emocional, não tem como você prosperar, não tem como você seguir. Não tem como você ir adiante, você está sempre apagando incêndio. Entende? Então não tem como você seguir. Então agora, deixa aqui qual a percepção que você teve com esse áudio, qual ficha caiu para você que você falou, ai meu Deus, então é isso. Ai, faz todo sentido. Não esquece de deixar aqui o que você teve de percepção, certo?